Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, divulgou uma nota em que considera muito preocupante a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à Rádio Jovem Pan News. Segundo a ABERT, o cancelamento de uma outorga de radiodifusão é uma medida extrema e grave, sem precedentes em nosso Estado democrático de direito. A liberdade de programação das emissoras é fundamental para o livre exercício do jornalismo e para a existência do pluralismo de opinião, que devem ser sempre preservados. A ABERT estará vigilante na defesa da liberdade de expressão e de imprensa e acompanhará os desdobramentos desta ação. Em seu editorial hoje, a emissora também fez duras críticas à atitude tomada pelo Ministério Público Federal. Vamos ouvir o editorial da emissora Jovem Pan. Como advogados da Jovem Pan, queremos registrar nossa perplexidade com a ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal. É evidente que o representante do Ministério Público tem o dever de defender o que entende de direito, mas há igualmente a obrigação, como funcionário público, de agir com a lealdade que o cidadão e as empresas merecem. A empresa se colocou à disposição para esclarecer absolutamente tudo e apresentar o que fosse requisitado. O membro do Ministério Público Federal, mais de uma vez, manifestou-se no sentido da necessidade de ouvir funcionários, ex-funcionários e diretores, com o intuito de promover uma investigação ampla e detalhada. Contudo, estranhamente, nada disso aconteceu. O que se verifica do pedido de antecipação de tutela da ação é uma verdadeira tentativa de intervenção na Jovem Pan, algo inadmissível no Estado democrático de direito. A empresa tem a certeza de que, em um governo democrático, as regras constitucionais devem nortear todas as relações. É público e notório que a Jovem Pan já tomou inúmeras medidas que demonstram a existência de atuação empresarial dentro dos limites constitucionais e condizente com as outorgas que detém. Assinam esta nota Almeida Castro e Turbay Advogados Associados. Hoje. Olha, a nota é um primor, porque fala exatamente da necessidade da produção de provas que a própria ação civil pública determina e contém no seu texto, no seu mandamus legal, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, eu sempre que posso, eu escuto um rapaz lá da Jovem Pan, é um advogado chamado Thiago Pavinato. Sim, muito bom. É um craque de bola, é um sujeito extremamente corajoso, extremamente bem articulado e que sustenta toda a ideia de uma população de 203 milhões de habitantes que tem, pelo menos na sua demonstrada maioria, horror a essa ideia de esquerdização e de limitação das liberdades de expressão e outras liberdades que essa minoria de esquerda tenta impor ao Brasil. Quando eu digo minoria, eu acho pertinente esclarecer, Henrique e Rafa, que a eleição deu um resultado de 60 milhões de votos para Lula e quase 59 milhões de votos para Bolsonaro. Mas deu mais 30 milhões de votos em branco ou abstenções, ou votos nulos, que são pessoas... Os isentões. Mas isentões ou não, que são culpados por esse horror que o Brasil vive agora, mas são pessoas que também não concordaram com as propostas de dar dinheiro para a Venezuela, de ir lá beijar a mão do Papa esquerdista, essa bobajada que esse sujeito vem fazendo nesses primeiros 6 meses de desgoverno. Então, só aí você já tem 90 milhões de brasileiros. Sim. Certo? Então, você já tem uma maioria contra essa ideia permanente de criar uma moeda que seria uma moeda sul-americana,
de você, como ele insistiu hoje em Porto Alegre, que nós temos que emprestar dinheiro. Eu quero saber das obras de infraestrutura do Brasil. Aqui no Paraná, ontem, minha gente, o coordenador do DENIT foi mandado embora. Sabe por quê, minha gente? Porque caíram 2 pedras aqui na Serra do Mar. E nós estamos... levou 6 meses para tirar as 2 pedras. E nós queremos fazer, como já fizemos, um porto lá em Cuba, o Porto de Mariel. Porque nós temos uma engenharia avançada, disse o cara em Porto Alegre, hoje, para ofender o bom senso de todo e qualquer brasileiro. Ora, senhor, se nós temos essa engenharia avançada, e de fato temos, por que seu inepto governo permitiu que aqui na Serra do Mar nós ficássemos 6 meses com uma pedra na estrada? Por que seu DENIT, porque o senhor é o presidente, há 6 longos meses, por que seu DENIT, o seu ministro, que é o filho do como é o nome do ministro? Barbalho, né? Isso, Helder Barbalho. É o Barbalinho. Por que o Barbalinho tem o Barbalhão? O Barbalhão tem uma forma... Ou é o Renan Filho? É não, dois. O Renanzito. É o Renan Filho. É o filho do Areia Mijada. Xixi na areia. Xixi na areia, não, porque agora não. Agora tá lisinho, depois de velho. Implantou cabelo, fez peeling. Chama peeling isso, não é? Peeling é o nome? É peeling. Ah, peeling. Então, tá bom, ainda bem. Gê, mas tem um cidadão aqui perguntando através das nossas redes sociais, porque hoje as nossas notícias foram as seguintes. Primeiro, caçam o direito político de um ex-presidente. Tá. Certo? Sim. Depois, o Lula defende investir dinheiro em ditaduras, como Cuba, Venezuela e até na própria Argentina também, que não é uma ditadura, mas está quase lá. Depois, defende o Maduro. Essas as declarações do Lula. E, por último, nós tratamos de uma possível cassação de direitos de uma emissora de rádio e televisão. É grave a situação no país. Só não enxerga quem não quer. É claro que nós estamos nos encaminhando para uma ditadura cleptocrática de esquerda. Só não concorda com isso quem não quer concordar com a realidade. Cleptocrata, para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber, é o governo que assambarca os recursos públicos, aonde vicejam os ladrão, os angorá do rabo bola. É isso. Tá claro? Chamei de angorá do rabo bola, não? Não ouvi. Não ouviu? Não ouvi. Angorás do rabo bola. Agora ouvi. Quem são eles? Aqueles que já foram condenados pela justiça brasileira antes que fosse anulado um processo judicial, porque depois de percorrer 3 instâncias, descobriram que esse processo judicial tramitava num fórum inadequado. Essa é a maior alicantina jurídica da história do Brasil.